Estado de Direito. Lei vale para todos. Isso é fundamental. Não pode haver Silva mais igual que os outros Silvas. Né? Silva cometeu crime, Silva vai cumprir sua pena de acordo com o que prevê a lei. E não ficar sapateando de um lugar para outro, querendo uma chicana que não o leve para a cadeia. A famosa emenda do teto de gastos. Então, se colocou que o orçamento aumenta de um ano para outro, de acordo com a inflação do ano anterior. Né? O orçamento é uma pizza, senhoras e senhores. Né? Tem várias fatias ali. Né? Tem a fatia da educação, da saúde, pagamento de pessoal, da previdência. Se o orçamento como um todo, a pizza, aumenta 3,5%, mas tem fatia que aumenta mais do que isso, pelas vinculações e pelas indexações. Resultado, cada vez diminui mais os recursos para investimento. Então, nós temos que desvincular e desobrigar, que é a grande visão que o ministro Paulo Guedes tem e que nós consideramos que ser a grande tarefa do nosso Congresso. O Congresso tem que ser o grande responsável por construir o orçamento. Hoje ele não tem liberdade para construir o orçamento. O orçamento já vem engessado, 96%, sobra 4% para os nossos parlamentares mexerem. Então, essa será a grande responsabilidade deles realmente dizerem em qual cesta os ovos serão devidamente colocados. Então, isso é equilíbrio fiscal. A outra agenda, produtividade. Por que a nossa produtividade é baixa? A gente só aumenta 0,2% ao ano. Né? O trabalho de um americano vale 4 brasileiros. Pô, é porque o nosso pessoal é ruim? Não. É o famoso custo Brasil. Né? Então, como é que nós vamos melhorar a produtividade? Uma coisa eu já toquei. Tributo. Sistema tributário é caótico e é caro. Então, nós temos que reorganizar o sistema tributário. Ele custa 70 bilhões por ano para as empresas e para o governo. E tem uns 400 bilhões de evasão / sonegação. Então, nós temos que reorganizar para diminuir o custo e diminuir a sonegação. A partir do momento que a gente colocou todo mundo na base de pagamento, aí nós podemos baixar para aquilo que é considerado o nível aceitável para um país do nosso porte, que seria em torno de 25% de carga tributária. Então, reforma tributária. A nossa infraestrutura é péssima. Aqui, o Estado de Santa Catarina, né, as senhoras e os senhores sabem muito bem que um dos gargalos que todos têm é a questão da infraestrutura logística. Transporte, complicado. Então, temos recurso hoje para investir nisso? Não. Temos que fazer concessões. Temos que trazer o parceiro privado. E como é que eu vou atrair o parceiro privado? Eu tenho que botar uma cenourinha para ele. Não é? Um camarada não vai vir aqui investir para melhorar as nossas rodovias, as nossas ferrovias, portos, aeroportos, linhas de transmissão, não é? Pura e simplesmente porque gostou dos meus olhos, ou gostou dos olhos do presidente. Não. O que nós vamos fazer? Melhorar a legislação, em termos de concessão, de modo que ela seja mais ágil, tipo, a empresa ela vem, as que vão concorrer, e já trazem o projeto é analisado, o projeto é viável, ok, vamos ver técnica e preço, quem é que vai fazer, né, a duplicação da rodovia, ou vai construir a ferrovia, ou vai melhorar a infraestrutura portuária, etc. e tal. Então, concessões, né, então, atraindo o parceiro com projetos bem feitos, com confiança, ou seja, respeito ao contrato. Quando a gente observa o que aconteceu no Rio de Janeiro, com o pedágio da linha amarela, entre uma disputa entre a prefeitura e a empresa que está lá, quem está fora do Brasil e olha a prefeitura quebrar as cabines de pedágio, vai ter confiança? Então, a gente tem que ter confiança. Tem que ter segurança jurídica. Então, é isso que nós temos que passar. Tá? Além das concessões, nós temos que desburocratizar e desregulamentar. Porque o excesso de normas é exatamente aquilo. Cria o quê? Cria dificuldade para vender facilidade. Né? Papel importante aí da desregulamentação foi a Lei da Liberdade Econômica, né? Que andou rápida lá no Congresso. Né? E qual é a palavra de ordem, a palavra principal na Lei da Liberdade Econômica? É que o Estado é que tem que provar que os senhores e as senhoras estão errados, e não as senhoras terem que provar para o Estado que está certo. Em vez de eu ter 50 alvarás para ter que abrir um negócio,
Não, eu vou abrir meu negócio, está tudo legalizado de acordo com as normas, quando o fiscal aparecer lá, está aqui, está tudo bonitinho. E não eu esperar para abrir aquele negócio. Isso tolia, né, uma das coisas principais, que é o empreendedorismo e a própria inovação. Então, são essas duas colunas, é muita coisa para ser feita, né, nesses dois aspectos, e é um tripé que a gente tem que ter para tudo isso. A clareza, para que todos entendam o que tem que ser feito, a determinação para superar os obstáculos e a paciência para negociar tudo que tem que ser negociado. Finalmente aqui, senhoras e senhores, eu quero deixar claro que o governo do presidente Bolsonaro, ele se pauta, especificamente por aquilo que são os pilares da civilização ocidental. E quais são esses pilares? Número 1, o pacto de gerações. O pacto de gerações ele não pode ser rompido, sob pena de um país ele estagnar e ele afundar. Nós passarmos em condições melhores para nossos filhos e eles para nossos netos. E o pacto de gerações, conforme eu falei aqui, estava sendo rompido na questão previdenciária. Número 2, democracia. Fora da democracia não há solução. Não adianta a gente querer solução rápida, não adianta querer ressuscitar o rei Dom Sebastião e trazê-lo de volta de Alcácer Quibir para ele nos salvar, que não vai acontecer. Nós vamos ter que negociar dentro da democracia. E é dessa forma que o presidente Bolsonaro se pauta. O capitalismo como as asas para os empreendedores, a liberdade de escolha, a liberdade de empreender, mas com a responsabilidade que o governo tem que ter de olhar para o social. Não pode abandonar o social, até porque o social está muito ligado à questão da segurança pública. Estado de Direito. Lei vale para todos. Isso é fundamental. Não pode haver Silva mais igual que os outros Silvas. Silva cometeu crime, Silva vai cumprir sua pena de acordo com o que prevê a lei. E não ficar sapateando de um lugar para outro, querendo uma chicana que não o leve para a cadeia. Isso é fundamental, que todos entendam isso. E, finalmente, sociedade civil forte. Está aqui, a associação é uma parcela importantíssima, não é, Martinelli? Da sociedade civil. E as cobranças têm que partir daqui. Está aqui os representantes das senhoras e senhores, nossos 3 deputados que estão aqui. Foram eleitos pelas senhoras e pelos senhores. Assim como votaram no presidente Bolsonaro. Assim como votaram no governador Moisés e na Daniela. E nós temos essa responsabilidade e temos que ouvir as cobranças das senhoras e dos senhores. Isso faz parte do jogo democrático. Então, sociedade civil forte. E lembrar que o presidente ele se propõe a estabelecer políticas de Estado. Não é para facilitar a vida do governo, é para solucionar essas questões estruturais que o país tem, assentando essa base de modo que nós tenhamos o projeto de Brasil. E qual é o projeto de Brasil? É que sejamos, ao sul do Equador, a democracia mais vibrante, mais próspera e democracia liberal. Muito obrigado. Presidente, como a Câmara Árabe pretende auxiliar o governo na promoção das relações com os países árabes? Bem, a Câmara de Comércio Brasil-Árabe ela vem realizando esse trabalho desde o início da sua fundação, e o mercado composto pelos países árabes, ele é um mercado importantíssimo para o nosso país, ele tem avançado cada vez mais nessas relações que nós temos. Por outro lado também, nós aqui no Brasil, nós temos um largo grupo de brasileiros que são descendentes de árabes e a Câmara de Comércio trabalha também nessa aproximação. Portanto, eu considero aquilo que essas pessoas fazem aqui admirável para a aproximação dos nossos povos. E como o senhor avalia a evolução das relações do Brasil com os países árabes no atual governo? Nós temos mantido aquilo que são as tradições da nossa diplomacia. Os povos árabes têm
um papel relevante, né, na história mundial. A cultura árabe ela está disseminada por vários lugares do mundo, isso é importante que todos compreendam, né? É uma parcela da população mundial que tem interesses mútuos, né, com nós brasileiros, né? E como eu já disse antes, aqui no Brasil, né, nós somos uma amálgama de gente que veio de todos os lugares do mundo e, em consequência, temos descendentes de árabes desde a Amazônia até o Rio Grande do Sul, desde a Paraíba até o Acre. E, presidente, eu gostaria de perguntar para o senhor um pouco adiante, qual é a sua avaliação sobre a possibilidade de evolução das relações do Brasil com os países árabes? Essas relações eu já considero hoje, né, estratégicas, porque existe um comércio muito forte hoje no setor de alimentos. Segurança alimentar é algo estratégico para qualquer país. O Brasil ele tem uma capacidade fantástica de produzir alimentos e colocar na mesa das outras pessoas do mundo alimentos de boa qualidade. Então eu vejo essa avenida aí como uma avenida larga onde nós podemos progredir. Ao mesmo tempo, as nossas trocas comerciais já estão avançando para outros produtos com maior valor agregado. Existe o anseio para que nós tenhamos um canal direto marítimo, de um vai e vem de barcos levando produtos brasileiros e trazendo produtos árabes. Então eu acho que em termos de comércio, esse é o que nós temos que visualizar aí mais à frente. E também eu considero que o Brasil, pela sua natureza de um país pacífico, que o Brasil pode e deve cooperar e participar, no processo de paz lá do Oriente Médio. E além do setor de alimentos, o senhor avalia que existem outros setores de bom potencial, de comércio, investimentos, enfim? Nós temos, eu vejo, por exemplo, essa questão de investimento, os árabes possuem fundos de investimento extremamente, digamos assim, com uma grande gama de recursos, então podemos atraí-los para investirem aqui no Brasil, que hoje, mais do que nunca, nós precisamos do parceiro privado, nas nossas áreas relacionadas à infraestrutura, concessões aí de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos. Eu acho que os fundos árabes podem participar nisso aqui e óbvio que nós temos que buscar também parcerias maiores aí em relação a produtos de tecnologia. Amém? Muito obrigado. Como a Câmara Árabe pretende auxiliar o governo na promoção das relações com os países árabes? Bem, a Câmara de Comércio Brasil-Árabe ela vem realizando esse trabalho desde o início da sua fundação, e o mercado composto pelos países árabes ele é um mercado importantíssimo para o nosso país, ele tem avançado cada vez mais nessas relações que nós temos. Por outro lado também, nós aqui no Brasil, nós temos um largo grupo de brasileiros que são descendentes de árabes e a Câmara de Comércio trabalha também nessa aproximação. Portanto, eu considero aquilo que essas pessoas fazem aqui admirável para a aproximação dos nossos povos. E como o senhor avalia a evolução das relações do Brasil com os países árabes no atual governo? Nós temos mantido aquilo que são as tradições da nossa diplomacia. Os povos árabes têm um papel relevante na história mundial. A cultura árabe ela está disseminada por vários lugares do mundo, isso é importante que todos compreendam. É uma parcela da população mundial que tem interesses mútuos com nós brasileiros, e como eu já disse antes, aqui no Brasil nós somos uma amálgama de gente que veio de todos os lugares do mundo e, em consequência, temos descendentes de árabes desde a Amazônia até o Rio Grande do Sul, desde a Paraíba até o Acre. E, presidente, eu gostaria de perguntar para o senhor um pouco adiante, qual é a sua avaliação sobre a possibilidade de evolução das relações do Brasil com os países árabes? Essas relações eu já considero hoje estratégicas porque existe um comércio muito forte hoje no setor de alimentos. Segurança alimentar é algo estratégico para qualquer país. O Brasil ele tem uma capacidade
fantástica de produzir alimentos e colocar na mesa das outras pessoas do mundo alimento de boa qualidade. Então eu vejo essa avenida aí como uma avenida larga onde nós podemos progredir. Ao mesmo tempo, as nossas trocas comerciais já estão avançando para outros produtos com maior valor agregado. Existe o anseio para que nós tenhamos um canal direto marítimo, de um vai e vem de barcos, levando produtos brasileiros e trazendo produtos árabes. Então eu acho que em termos de comércio, esse é o que nós temos que visualizar aí mais à frente. E também eu considero que o Brasil, pela sua natureza de um país pacífico, que o Brasil pode e deve cooperar e participar no processo de paz lá do Oriente Médio. E além do setor de alimentos, o senhor avalia que existem outros setores de bom potencial, de comércio, investimentos, enfim? Nós temos, eu vejo, por exemplo, essa questão de investimento, os árabes possuem fundos de investimento extremamente, digamos assim, com uma grande gama de recursos, então podemos atraí-los para investirem aqui no Brasil, que hoje, mais do que nunca, nós precisamos do parceiro privado nas nossas áreas relacionadas à infraestrutura, concessões aí de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos. Eu acho que os fundos árabes podem participar nisso aqui e óbvio que nós temos que buscar também parcerias maiores aí em relação a produtos de tecnologia. Muito obrigado.